Agora eu vou iniciar fazendo a higienização na pele da cliente, pois a cliente ela pode ter resíduo de maquiagem, resíduo de sujeira no rosto. Então eu vou fazer a higienização com sabonete líquido e depois eu vou fazer a esfoliação por conta do preparo da rena. Nesse momento a esfoliação ela é muito importante, pois ela vai limpar profundamente a sobrancelha e a área a ser extraída o pelo também. Então eu posso fazer movimentos circulares dentro da sobrancelha e no contorno dela. Não preciso esfregar muito forte, porque a pele da cliente é muito sensível. Pode estar muito sensível, né? A cliente pode estar usando algum tipo de ácido. Então eu faço movimentos circulares e depois eu faço a remoção desse esfoliante com o próprio sabonete. A indicação do esfoliante, ele pode ser de média abrasão e ele tem que ser um esfoliante facial. Agora eu vou utilizar a linha que já está com o batom, já utilizei o batom na linha e eu vou fazer o mapeamento no rosto da cliente para achar a sobrancelha ideal para o rosto dela. Eu posiciono a minha mão no arco do cupido e traço uma linha reta no rosto da cliente. Esse é o ponto central. Agora eu vou achar o ponto inicial. O ponto inicial eu posiciono a minha linha na aba do nariz e traço uma linha reta. Repito do outro lado, a mesma coisa. Então aqui eu achei o ponto central e os pontos iniciais. O próximo passo é achar o final da sobrancelha. Posiciono a minha mão no arco do cupido, passo pela aba do nariz, pelo canto externo do olho e traço. Repito a mesma forma do outro lado. Arco do cupido, aba do nariz, canto externo do olho e traço. Depois eu venho e posso deixar mais marcadinho. Toda essa marcação pode ser feita com a cliente também sentada ou em pé, porque pode ficar torto, é completamente normal. Afinal de contas, esse é o primeiro contato que vocês vão ter com o cliente. Então aqui recapitulando, o ponto central eu encontrei posicionando a minha mão no arco do cupido, passando pela ponta do nariz e traçando no meio do rosto. O ponto inicial, eu posicionei a minha mão na aba do nariz e encontrei o início da sobrancelha, repetido os dois lados. E o final da sobrancelha, o ponto final, onde eu achei posicionando a minha mão no arco do cupido, passando pela aba do nariz e pelo canto externo do olho. Achei os 3 pontos principais: ponto central, inicial e ponto final da sobrancelha. Agora eu vou achar o ponto alto, que é o ponto de arqueamento da sobrancelha. E como que eu faço isso? Eu posiciono a minha mão no canto externo da boca e eu peço para minha cliente achar um ponto fixo para olhar. Olha para cá, para cima. Isso. Agora eu vou passar a minha linha no canto externo da boca e no canto externo da íris para poder achar o meu ponto alto. Então aqui eu achei. Repito do outro lado a mesma coisa. Canto externo da boca, canto externo da íris e aqui eu achei o meu ponto alto ou ponto de arqueamento. Agora que achamos todos os pontos principais para dar continuidade ao mapeamento, eu preciso saber onde eu vou iniciar essa sobrancelha. A cliente, ela já tem pelo de transição aqui. Então ela já tem o pelo, né? Mas imagine se fosse uma cliente que não tivesse pelo nenhum na sobrancelha. Como que faríamos para poder achar o início dessa sobrancelha? Eu posiciono meu paquímetro com 1,7 centímetros e depois eu posiciono o paquímetro no canal lacrimal da cliente, com muito cuidado para não machucar. Eu vou posicionar, aproximar apenas. E aí eu traço o início da sobrancelha. Agora eu vou virar o paquímetro ao contrário e vou repetir do outro lado.
Então aqui eu tenho o início da sobrancelha. No caso da minha cliente, ela já tem bastante pelo. Agora imagine se fosse uma cliente que não tivesse pelo nenhum na sobrancelha. Como que eu iria achar a espessura da sobrancelha? Se ela iria começar mais grossinha ou mais fina? Então eu também tenho uma medida no paquímetro para a gente dar continuidade no mapeamento. Então, para achar a espessura da sobrancelha, eu posiciono o paquímetro em 7 milímetros e eu posiciono no ponto onde que eu achei a altura da sobrancelha. Aqui eu posicionei e eu marco sempre por dentro. Posicionei e marquei aqui. Então aqui eu viro o paquímetro ao contrário e repito do outro lado. Marquei por dentro. Aqui aproximadamente. Lembrando que o início da sobrancelha da minha cliente é aqui. Então esse é o início da sobrancelha. E aqui é a espessura. Então agora, para poder achar o ponto de arqueamento, a altura do ponto de arqueamento, eu vou repetir em cima da espessura da sobrancelha. E aqui eu vou traçar 3 linhas paralelas. Então aqui achamos todos os pontos principais para poder dar continuidade no mapeamento. Eu tenho aqui o início da sobrancelha, a espessura da sobrancelha e a altura do ponto de arqueamento. Agora eu vou traçar 3 linhas retas paralelas a esses pontos. Primeiro ponto, eu venho com a linha e traço uma linha reta até o final da sobrancelha, que é o ponto final. Agora eu vou traçar uma linha paralela no ponto de espessura, exatamente aqui, onde eu achei os 7 milímetros. Eu vou traçar uma linha reta até o final da sobrancelha, até o ponto final da sobrancelha. Desse lado eu repito a mesma coisa. Vira aqui um pouquinho. E agora eu vou traçar o ponto de arqueamento, a altura do ponto de arqueamento. É a terceira linha, com a mesma espessura das outras 2 linhas, 7 milímetros. Então agora vamos recapitular. Aqui eu tenho o início da sobrancelha, a espessura da sobrancelha, o ponto de arqueamento, a espessura do ponto de arqueamento e o ponto final. Do outro lado, a mesma coisa. O início da sobrancelha, a espessura, ponto de arqueamento, a espessura do ponto de arqueamento e o ponto final. Então agora eu vou ligar esses pontos. Então agora eu posiciono a minha linha na altura da sobrancelha e marco até o ponto de arqueamento. Traço uma linha reta, daqui até aqui. Na parte de baixo a mesma coisa, a altura da sobrancelha até a altura do ponto de arqueamento. Uma linha reta. Depois eu venho no ponto de arqueamento até o ponto final da sobrancelha e traço uma linha reta. E depois eu venho na espessura do ponto de arqueamento e traço uma linha reta. Então aqui eu criei uma sobrancelha. Vou repetir a operação do outro lado. Depois que eu liguei todos os pontos, eu vou fazer o acabamento dessa sobrancelha. Porque a cliente ela pode não gostar da sobrancelha muito quadrada aqui em cima, como um aspecto de acentos circunflexos, o que fica melhor para o rosto dela. Vou fazer a limpeza, né, dessa marcação.
achei a sobrancelha ideal para minha cliente. Eu vou reforçar com a caneta em gel branca em cima de toda essa marcação que foi feita. Com essa caneta em gel, é mais fácil de não perder essa marcação, porque o gel, ela cria uma película e eu não perco, com o contato da minha mão e luva, eu não vou perder essa marcação. Então eu vou pinçar tudo que está fora desse contorno. E a rena vai ser aplicada toda dentro desse contorno. Tudo que tiver fora, eu posso pinçar. Então aqui eu já posso começar a pinçar. Então aqui o design está completamente pronto, já fiz toda a limpeza da sobrancelha e agora eu vou fazer a aplicação da rena na sobrancelha dela. Então agora eu vou começar a aplicação da rena. Aqui a rena ela já está pronta e uma dica legal é começar a aplicação pela falha principal. Então desse lado, a falha principal da minha cliente é embaixo da sobrancelha e do outro lado a falha principal é aqui no início. Aqui embaixo também tem um pouquinho, mas eu vou começar por essa daqui. A partir do momento que eu começo a aplicar a rena ela já começa a agir. Para maiores informações, maiores dúvidas, vocês voltam no módulo da rena para poder saber o tempo de ação, a cor que é utilizada para cada fototipo, né, de cliente. Então eu posso começar aplicando exatamente na falha. Depois do tempo de ação da rena, agora vamos remover para poder ver o resultado final, para poder saber o resultado final. Olha que linda que ficou. Ela fica durinha assim mesmo, completamente normal. Pode pressionar um pouquinho o algodão que ela vai saindo aos poucos. Design completamente finalizado. Olha que linda